Começando mais um programa VIP, hoje aqui no estúdio comigo eu tenho Virgínia Mendes e o governador reeleito por Mato Grosso, Mauro Mendes, com cerca de 70% dos votos. Os mato-grossenses avalizaram o trabalho feito por 4 anos e deram mais 4 anos para o governador. Parabéns, governador, foi uma votação expressiva, né? Acho que é um dos maiores que um governador já teve em Mato Grosso, ganhando no primeiro turno. Isso é exemplo de que fez um bom trabalho. Primeiro, um prazer mais uma vez, Eduardo, estar aqui contigo, voltar aqui ao teu programa, falar com você aqui pessoalmente, ao lado aqui da minha esposa e também estar com todos vocês que nesse momento estão nos acompanhando aí nas suas casas, nas suas residências. É um prazer e, claro, muito feliz, quero agradecer aqui, aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos aqueles que depositaram mais uma vez o voto de confiança. Quando eu me elegi lá em 2018, nós tivemos 58%, quase 59% dos votos e agora quase 70% dos votos. Então eu fiquei muito feliz porque provavelmente muitos daqueles que acreditaram em nós lá em 2018 renovaram, e uma reeleição ela é muito mais do que um processo eleitoral, é uma prova de fogo que você submete, porque é uma avaliação do trabalho que você fez. E se a população está satisfeita, muito provavelmente ela vai te dar esse voto. Se ela não está satisfeita, e a democracia é feita pela vontade da maioria, então, graças a Deus, a maioria do povo mato-grossense demonstrou satisfação e depositar em nós esse voto. Então, muito obrigado a cada um de vocês que nos deram esse voto de confiança. Vamos trabalhar aí mais 4 anos, se Deus quiser, para entregar um Mato Grosso muito melhor, com muitas coisas boas acontecendo aí em todo o estado. 68,5% percentual. Exatamente. Você tem o número de votos de cabeça? 1.114.000 votos. Teve mais votos que o Bolsonaro, então. O Bolsonaro acho que teve 1.090.000 votos. Isso. Um pouco mais que o Bolsonaro. Eu acompanho as suas campanhas, Mauro, desde a sua primeira, onde você se apresentava como o empresário de sucesso, que os seus funcionários recebiam 13º, 14º, 15º, até 15º era? Até 18º. 18º, eu lembro dessa história, era bastante salário, né? 1 ano e meio de salário. Só que daí, da primeira vitória para frente, você passou a não ser mais um empresário, passou a ser o político. Na verdade, Eduardo, eu tenho a minha trajetória, que eu construí desde que eu cheguei em Cuiabá, com 16 anos, fiz universidade, já contei isso muitas vezes, E depois que eu entrei na política, em 2008, perdi aquela eleição para prefeito, Wilson Santos no segundo turno. Em 2010, muito teimoso, candidato a governador, perdi para o Silval, ele ganhou em primeiro turno. Deixa eu te falar, nessa campanha que você perdeu o Silval Barbosa e o Silval foi eleito, vocês que estão nos assistindo, vocês viram que fria que nós entramos. Que problema. Mauro, se você tivesse ganho aquela eleição, como que estaria Mato Grosso hoje? Eu sei que está com a casa arrumada, você consertou as contas, pegou um estado falido, foi muito criticado, você teve que apertar até o funcionário público, Criou até uma rejeição, o Comitê da Maldade falava que você ia perder a eleição, porque você tratava mal o funcionário público, você não dava aumento, que não pagava RGA, aquela brigaiada toda. Você comprou a briga lá para botar o estado em ordem. Mas e se lá atrás o governador não fosse Silval Barbosa e fosse Mauro Mendes? Como é que você acha, tendo essa experiência de 4 anos, como é que você acha que estaria depois de 8 anos lá atrás, sem a gente ter todo aquele prejuízo que a gente teve? Eduardo, é muito difícil você tentar fazer exercício de futurologia olhando para o passado. Dizer, olha, se lá em 2010... Agora é passadologia. É passadologia. Então, é muito difícil fazer isso, para ser justo, mas eu teria aplicado muito provavelmente as mesmas receitas que eu apliquei agora como governador. É trabalhar com seriedade, é trabalhar com honestidade, é aplicar corretamente o dinheiro público, não tomar decisões que prejudicam no presente e no futuro o seu estado e a sua população. Se nós tivéssemos pego um estado numa condição melhor, imagina quanta coisa boa teria acontecido. E lá em 2010, quando o governador Silval recebeu do Blayr, o estado não estava quebrado. Então ele pegou um período, inclusive, da economia brasileira muito bom. Um ano de 2010, 2011, 2012, o Brasil estava num bom momento. No período da Copa, nós tínhamos muito dinheiro vindo para Mato Grosso. Se esse dinheiro tivesse sido aplicado corretamente, muito provavelmente muita coisa boa teria acontecido em Cuiabá, na Baixada, em todo o estado de Mato Grosso. Mas não dá para falar do passado,
é melhor falar do presente, falar do que nós fizemos aí e do que nós podemos fazer pela frente. O Táxi ganhou a eleição, depois substituiu o Silval Barbosa e não teve coragem de tomar as decisões que você tomou logo no início do seu mandato. Eu lembro, você foi muito criticado, você foi muito duro, tem que ir por aqui, senão não vai consertar. Não adianta fazer concessão, senão nós não vamos consertar o Estado. Eu lembro que até minha ameaça de greve e confusão... Ameaça não, greve na educação. Greve e medida judicial, foi uma confusão. Você segurou firme e provou que dava para consertar o Estado. Apesar de muita gente ainda, principalmente o funcionário público, né, sempre achar que não está bom, porque quer aumento e tal, mas não dá para agradar a todo mundo, né? Democracia, Eduardo, é a vontade da maioria, não é a vontade de todos. Eu trabalho com uma lógica de que o Estado ele serve para servir ao cidadão. Nós pagamos impostos, eu pago, você paga, você que está em casa paga imposto. E o que nós queremos é um Estado que seja responsável, que o seu servidor tenha um salário digno, decente, compatível com a função que cada um e a importância com a função que cada um faz. Mas o Estado também não existe para servir ao servidor. Ele existe para servir, por isso que chama servidor público. Nós estamos aqui, eu sou hoje um servidor público, que passei no concurso das urnas, né, que tem validade de 4 anos. Um servidor, ele passa num concurso que tem validade... Final, tem quase 70%, né, Virgínio? Ele passa num concurso que vai valer aí por 30 anos, né, até ele se aposentar. E mesmo assim ainda continua ganhando depois de aposentado. Então ele é um servidor público aposentado e vai receber um salário para o resto da vida. Então, o dinheiro que a gente arrecada da sociedade não é só para dar aumento de salário. Nós temos que arrecadar para prestar serviço para o cidadão, para fazer estrada, fazer hospitais, melhorar as escolas. E é isso que eu tenho feito. E o servidor tem um salário que eu diria que é compatível, né, com aquilo que todos desenvolvem. Nós temos hoje, no Mato Grosso, a segunda melhor média salarial do Brasil. O salário em Mato Grosso é o segundo maior do Brasil na média de todos os estados brasileiros. Nós só perdemos para Brasília. Só Brasília tem um salário médio maior do que o estado de Mato Grosso. Ô Mauro, você também enfrentou aqui, como todos os governadores e prefeitos do Brasil, a pandemia, a Covid. O STF, todo mundo sabe, proibiu o governo federal, delegou todos os poderes aos governadores e aos prefeitos, principalmente, né, os prefeitos fizeram o decreto que quiseram fazer, eram as autoridades máximas avalizados pelo STF, e coube ao governo federal mandar recursos. Como governador, você recebeu todos os recursos que possibilitaram você manter o Estado em ordem, principalmente a saúde? Antes de falar disso, Eduardo, deixa eu só complementar nesse capítulo anterior que você falou aqui dos servidores, consertar o Estado, mas não foi só o servidor que a gente teve que fazer alguns embates. Lembra que no início eu era vaiado pelos produtores? Eu recebi uma vaia sonora lá em Sorriso, em outros lugares, porque eu enfrentei também os produtores rurais. Eu enfrentei o comércio, enfrentei a indústria, fizemos uma restituição de incentivos fiscais, cortando alguns incentivos fiscais que foram vendidos pelo governador anterior. Então nós tivemos coragem de tomar decisões corretas, certas, né, para o bem da maioria da população. Por isso que agora, no final, nós chegamos com a aprovação de quase 70% da população. O Pedro não teve a coragem de fazer nada disso, chegou no final da eleição. Ele foi o terceiro colocado. Então, no final do dia, de um mandato, o que vale é o seguinte, não é o quanto bonzinho você é, não. É o quanto de entregas você faz para a sociedade, para a população. Porque essa história de servidor também, não, que não vota em mim, isso é conversa. Isso é conversa de sindicato. Está aprovado? Está aprovado. A maioria aqui em Cuiabá. 70%. Olha em Cuiabá, quanto servidor público tem na cidade de Cuiabá. Nós tivemos quase 70% dos votos aqui em Cuiabá. O servidor é inteligente, né? Ele sabe se o Estado for mal. O salário está em dia. Ele não vai receber em dia. O salário está em dia, 13º em dia. Direitos que não eram pagos estão sendo pagos. Policial militar que tinha que comprar do bolso dele, né, a farda para ele trabalhar, que é um absurdo, porque qualquer empresa dá uniforme. Era assim? Era assim. Desde 2014 estava assim. Tinha uma lei que dizia que tinha que pagar, mas não pagava.
policial para trabalhar, ele tinha que meter a mão no bolso do salário dele, pagar a farda dele. Então isso acabou, então nós estamos respeitando o servidor com diversos outros direitos também, e a maioria tem reconhecido isso. Você falou aí que incentivos fiscais foram vendidos pelo Silval Barbosa. Para quem está em casa entender, o que significa isso? Significa o seguinte, que uma determinada empresa, determinados segmentos, negociava com o governo da época uma redução dos impostos em troca de propina, por um período X de ano, em troca de propina. Está confessado por ele, não é eu que estou dizendo isso, está lá nos processos dito lá anteriormente. Mas voltando então agora à Covid, foi a sua pergunta, né? O governo federal, sim, Eduardo, ele fez uma ajuda aos estados brasileiros, a todos os municípios, Cuiabá e os 141 municípios de Mato Grosso receberam, os municípios juntos receberam o mesmo valor que o estado recebeu. Cuiabá foi mais de 200 milhões de reais que veio para o município. O próprio Emanuel, na época, falando que se não fosse o governo federal, a gente não teria condições de fazer o que fez na saúde. Mas o que fez? Ele fez você fazer o centro de atendimento do Covid lá no estádio, né? Porque não, o governo, graças a Deus, as pessoas estavam morrendo aqui das periferias. Eu lembro que eu tenho participação nisso aí, Mauro, porque você lembra da Nise Yamaguchi? Sim. Você fez reunião com ela, não foi? Sim, Eu que articulei esse negócio aí, porque eu via as pessoas sendo entubadas, morrendo, e existia um tratamento alternativo. O poder do médico fazer o que ele acha que pode ser feito antes da pessoa ficar ruim. E eu me reuni em casa com seis médicos que eram a favor disso. Nós fizemos uma live lá com a Nise Yamaguchi e a gente falou com ela, falou, não, estou aqui à disposição, se o governo de Mato Grosso quiser a minha ajuda, porque ela tinha feito um trabalho no Pará, lá em Belém, na época, se não me engano. E lá eles estavam indo muito bem. E muita gente se recuperando. E aí eu consegui botar em contato lá, ela acabou conseguindo falar com você, aí veio a ideia de fazer aquela estrutura de atendimento precoce para a população, salvou muitas vidas, eu sei disso, porque sentou aqui o teu secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, sentou aqui a tua superintendente lá que está na Santa Casa hoje, a Patrícia. A Patrícia me conta quantas vidas foram salvas com essa estrutura montada pelo governo do estado. Na realidade, não era a tua obrigação, era a obrigação do município. Porque a atenção básica, a população às vezes ela não compreende, e não tem o dever de compreender como funciona a estrutura do Estado brasileiro. Ele é composto pelo governo federal, o governo estadual e os municípios. E na saúde ela é tripartite. O que significa isso? É que os três poderes, federal, estadual e municipal, têm o dever de cuidar da saúde. Só que, na maioria dos casos, e aqui Cuiabá, por exemplo, que é a gestão plena, quem executa a política de saúde é o município. Porém, o Estado e a União paga, dá o dinheiro para fazer. Então, se você está dando dinheiro para fazer, se o outro não faz, é por incompetência ou porque está desviando o dinheiro. Então, o governo federal manda dinheiro para Cuiabá para atender, inclusive, o interior. Não atende de graça, não. Ele recebe dinheiro. Essa conversa, então, de que, eu sou prefeito, o meu sistema de saúde aqui está recebendo pessoas de outros municípios. Ô, Eduardo, olha, eu fui prefeito durante 4 anos. Vê em 4 anos se tem alguma declaração minha reclamando de atender o interior. Quer dizer, vem recurso federal. Que claro, se eu estou recebendo. É igual os seus funcionários reclamar. Estou reclamando aqui porque eu estou trabalhando aqui na empresa do Eduardo. Mas, cara, você está ganhando para trabalhar. Se você não está contente, então pode pedir demissão e ir embora. Não, o município de Cuiabá, se ele não quiser ser gestão plena, ele pode dizer, não quero mais ser. Ele vai deixar de receber dinheiro, né? E aí tudo bem, ele não vai poder atender. Ele pode até justificar que não quer mais atender o interior. Mas ele recebe dinheiro para atender. Eu, como prefeito, entendi isso, então não falei bobagem, não conversei fiado. Aqui um tem que trabalhar, na minha equipe aqui, um tem que trabalhar por 3, você viu aqui, né? Tamanho da minha equipe, você viu? Estou vendo ali um belo profissional atrás da câmera, vocês estão em casa, não estão vendo, mas tem ali. Seu eleitor. Com certeza um bom profissional. Mas ele me disse que votou em você, eu perdi, votou em mim. Que bom. Mas, Mauro, e aí o Covid passou porque teve dinheiro, muito dinheiro. E, infelizmente, em alguns estados, como lá no Nordeste, o consórcio Nordeste lá, chegaram a desviar 50 milhões, que era dinheiro de compra de respirador, coisas absurdas, né? Aqui no estado de Mato Grosso, foi detectada alguma coisa nesse sentido
Eu acho que teve um caso em Rondonópolis, que teve um problema lá com problema de compra de golpe, respirador, de assim. golpe, venderam um respirador muito pouco, respirador, muito pouco. O que pelo menos tornou-se público foi esse caso de Rondonópolis, né, que uma empresa vendeu algo que seria respirador e que não era respirador. Naquele momento o mundo inteiro estava correndo atrás de equipamento. Nós fomos lá para a China comprar equipamento, compramos, importamos, que no Brasil não tinha. Foi um corre-corre e todo mundo fez o que podia, né, o possível e o impossível. O governo naquele momento, além de abrir o centro de tratamento Covid na Arena Pantanal, nós pegamos o Metropolitano, o Hospital Metropolitano da Várzea Grande, que era um hospital de 68 leitos, e colocamos ele com um hospital de 278 leitos. Fizemos uma ampliação definitiva que está até hoje lá atendendo a população. Eu lembro desse caso aí, porque eu conheço várias pessoas que estão no seu governo. Estavam, pelo menos, na época, né? Na época, acho que foi o Beto, até que foi eleito, agora deputado estadual, o Beto 2-1. Foi meu candidato, inclusive. Ele, na época, falou assim para mim, falei, olha, tá todo mundo contratando, alugando hospital de campanha. E para alocar um hospital de campanha, acho que por 60 dias, custava, se não me engano, 15 milhões. Então, mais ou menos isso. Você vai saber... 4 meses de um hospital de campanha, eu mandei fazer orçamento. Na época, né, as pessoas falavam assim para mim, governador, palpiteiro nunca falta, né? Todo mundo diz que entende de futebol, entende de política e entende de alguma solução. E às vezes tem alguns palpites que são até bons, sim, tá? Mas na época alguns falavam para mim assim, governador, por que o senhor não faz igual o Dória? Abre um hospital de campanha lá na Arena Pantanal. Eu ficava com aquilo na cabeça, falei, cara, construir um hospital num estádio, isso aí não vai funcionar. Foi até orçado, quanto custou esse orçamento? Aí eu peguei meus ajudantes de ordem e falei assim, ó, dá uma ligada para o ajudante de ordem do Dória em São Paulo, e pede o telefone das empresas que montaram para eles aí em São Paulo. Porque aqui em Cuiabá não tem nenhuma empresa com essa especialidade de montar um hospital de campanha, não vai ter os equipamentos, não vai ter, né, a estrutura necessária para fazer isso. E pede um orçamento. E aí mandaram lá, falaram, descobriram que é a empresa, falaram com 3 empresas lá e veio o orçamento. O mais barato era de quase 17 milhões de reais para 4 meses. Nós gastamos em torno de 20 milhões e fizemos um hospital muito maior e definitivo. Tá lá. E está lá até hoje, atendendo a população. E isso era para 4 meses. Era mais de 4 milhões por mês. E foi dinheiro que outros estados jogaram no ralo. Um monte de gente não fez atendeu isso. Ninguém em seus hospitais de campanha. Teve hospital desse que abriu, que não serviu para nada, foi dinheiro jogado fora. Eu falei, não vou fazer isso. O boom da Covid veio depois, né? Aí acabou, parecia que a Covid ia embora, depois veio outro boom, depois veio outro boom. Né? Então, assim, foi uma decisão muito equivocada e eu olhei para aquilo e falei, isso não faz sentido não, gente, não vou fazer hospital de campanha não, isso é jogar dinheiro fora. Já que é para fazer, para a gente tentar se prevenir, vamos fazer algo definitivo que se passar a Covid, pelo menos esse hospital maior vai servir para outras coisas. Está lá hoje na Várzea Grande, quem foi por lá, quem andou no Metropolitano, espero que ninguém vá, estou dizendo que ninguém vá lá para conhecer, mas quem foi, doente, todo mundo pode ficar. Tem esse que não pode, né, um dia ter um tipo de doença, vai encontrar lá um belíssimo hospital feito e que está muito bom, foi reformado, ampliado e está atendendo muito bem a população de Várzea Grande e de todo o estado de Mato Grosso. A Santa Casa continua na tutela do governo do estado. Do governo do estado, em 2019, no início do meu mandato, era da prefeitura de Cuiabá, fechou a Santa Casa, ficou 2 meses fechado. Uma conversação fiada para baixo, para cima, vamos reabrir, vamos resolver, vamos fazer. Eu não fazia nada, aquilo me deu agonia. Em uma semana, sentei com a minha equipe lá, encontramos um caminho, requisitamos. 60 dias depois, a Santa Casa estava totalmente reformada, aberta e está lá hoje também atendendo, né, a toda a Baixada Cuiabana e a todo o estado de Mato Grosso. Inclusive, Covid se atendeu muito lá, depois que fechou a estrutura da arena, a Santa Casa continuou atendendo Covid. Ali. E hoje fazendo lá inúmeros tratamentos, cirurgias. Hoje, o governo do estado de Mato Grosso, Eduardo, quando eu fui prefeito de Cuiabá, o governo do estado de Mato Grosso só tinha um metropolitano com 68 leitos, aqui na Baixada Cuiabana. Hoje, o governo do estado de Mato Grosso tem um metropolitano com 278 leitos e a Santa Casa com quase 300 leitos. Mais de 200 leitos. Você foi chamado de genocida alguma vez aqui? Nunca. Não? Porque o Trump foi chamado de genocida. O Biden ganhou a eleição nos Estados Unidos sendo chamado de genocida. Isso aconteceu. E pegaram essa história e transformaram o Bolsonaro também em genocida. Eduardo. E eu fui pesquisar, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui pesquisar, o dia que o Biden tomou posse,
no dia 20 de janeiro de 2021, haviam 400 mil mortos nos Estados Unidos e apenas menos de 30 dias de aplicação de vacina. 400 mil mortos. O Biden tomou posse. Eu fui verificar ontem. Hoje tem 1 milhão e 90 mil mortes nos Estados Unidos. Então dá 690 mil mortes a mais do que no governo Trump, que era o genocida. E eu não ouço ninguém chamar o Biden de genocida, eu não consigo entender. Mas eu te explico, é muito fácil de entender, né, Eduardo? O problema é que o Bolsonaro e o próprio Trump, e eu voto no Bolsonaro. Porque acho o Bolsonaro e o Trump são de direita, o Biden de esquerda. Deixa eu falar. Né? Na verdade... Né, faz tempo que você não vem aqui, vai conversar. Você quer falar mais do que eu. Eu vou ser entrevistador e você vai ser entrevistado. Bora. Então. Mas na verdade é o seguinte, é porque o Trump, como o próprio Bolsonaro, e eu voto no Bolsonaro, mas votar nele não significa que eu não posso enxergar alguns equívocos que ele cometeu. Todo mundo comete algum erro, algum equívoco. Eu acho que ele errou quando ele falava contra a vacina, quando ele, né, fez algumas frases infelizes sobre a doença, que era uma gripezinha. Ele começou a falar algumas frases e aí pegou aquela pecha, né, de que ele estava menosprezando a dor, o sofrimento. Mas falar da gripezinha não foi o Drauzio Varela que começou com essa história e o próprio Dória? Uma coisa é o tal de um Drauzio Varela falar e um presidente da República falar. São coisas muito diferentes. O peso de um presidente falar alguma bobagem, de um governador falar uma bobagem, é maior do que um cidadão. Não é que o governador ou o presidente é melhor ou pior do que qualquer um. É o cargo que ele ocupa, exige dele um comportamento diferenciado e responsável. A tal da liturgia do cargo. Do cargo, do problema que estava acontecendo. Eu acho que ele cometeu um equívoco ali naquele momento. E já, inclusive, tem vídeo dele aí pedindo perdão por algumas palavras proferidas. Ele mesmo que tem ofendido alguém. Isso. Ele mesmo reconheceu. Quem nunca errou. Ele mesmo disse. Mauro, falei hoje no programa, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. O Mauro foi entrevistado na Globo News hoje. Eles queriam me empurrar num canto lá com relação a isso. Eu disse, quem nunca errou? Quem nunca errou, então que atire a primeira pedra. Ele errou, eu cometi erros, você, ela, todos nós. Agora, eu acho que ele acertou mais do que errou e ele é hoje um candidato que eu considero, para os meus parâmetros de análise de valores, melhor do que o outro que está se apresentando. E você é apoiador declarado, você disse isso hoje na Globo News, da campanha Bolsonaro. Durante a sua campanha, qual foi o grande problema? O Bolsonaro, além de ter 58% em Mato Grosso, podia ter tido muito mais. Mas o que você percebeu? Qual que é a grande restrição da população por ele não ter tido 70% aqui? Eu acho que essa questão do comportamento e do que ele falou durante... As palavras que ele proferiu durante o problema da pandemia. Imagina alguém que perdeu, e muita gente perdeu, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo, um parente qualquer. Quando você vê alguém tratando aquele assunto com com palavras não muito adequadas, vamos assim dizer, aquilo fica uma mágoa, um sentimento. No momento de tristeza que você está sofrendo, o que você espera das pessoas que de alguma forma você se relaciona é que elas tenham compaixão, que elas tenham, né, sentimento. Quando morre alguém, as pessoas chegam, olha, sinto muito, meus pêsames. Isso às vezes é dito, né, por alguém que talvez você nem conhece, você se sente confortável. Imagina alguém que você gosta muito, aí você perde seu pai, sua mãe, aí eu chego para você e falo assim, Eduardo, isso é assim mesmo, todo mundo morre, liga para isso não. Você vai ficar muito chateado. Eu lembro de uma campanha sua que a Virgínia passou mal, estava muito mal, e você estava em campanha, e a oposição falou que era cena. Lembra que disso? Era mentira. Que era mentira. O Lúdio Cabral. Lúdio Cabral falou que era mentira. E quando eu perdi, logo depois eu perdi o meu rim. Eu passei a campanha doente, tive uma infecção, fui parar no hospital e ele disse que eu estava no hospital mentindo para que ele ganhasse a campanha. Como é que você se sentiu nesse dia, Mauro? Muito ruim, né? Assim, pode falar que você ficou puto mesmo. É uma sensação muito ruim, porque quando Vocês você entenderam vê... o que é a liturgia do cargo, pessoal? Eu fiz isso aqui propositalmente. Se fosse o Bolsonaro sentado aqui, já mandava pra puta que pariu. Não é isso aí? Acho que, isso é a tal da liturgia do cargo. O Mauro, como governador, ele não pode se exaltar, xingando, né? Você tem que ter um certo, né, tranquilidade até para expressar os seus sentimentos. Claro que todo mundo de vez em quando explode, é natural.
Mas tem que ser de vez em quando, né? Infelizmente, eu acho que as pessoas, às vezes, por conta do poder, elas inventam mentiras, elas criam fake news para tentar ganhar o voto do eleitor. Vou te pedir sua opinião. Ontem, estamos gravando hoje, dia 19, se não me engano foi ontem, uma jornalista falou da filha do Bolsonaro, da Michelle, uma menina de 11 anos, fez 12 anos, acho que ontem, que ela parecia uma puta. Sim. E hoje eu vi um vídeo da Michelle num evento, muito magoada e chorando, inclusive, porque a filha foi na escola, diz ela que a filha foi na escola, e um dos amiguinhos, as crianças ouvem os adultos falarem, e esse amiguinho falou assim, você que é a puta. Então a Michelle estava muito puta hoje, mas chorando, muita mágoa. Muito emocionada. Como é que você viu isso? Você viu essa matéria? Eu vi essa matéria, eu assisti e eu fiquei muito solidária a ela, porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso na primeira campanha dele. Você não foi uma vez. Praticamente todas as campanhas, mas esta de agora de governo, para mim, foi a mais pesada. Essa de agora? Essa de agora. Essa agora, contra o nosso adversário agora, para mim, foi a mais pesada, porque começou o ano passado. O maior problema que você teve nessa campanha agora foi o problema de saúde que a Virgínia teve novamente, né, Mauro? Porque você navegou em céu de brigadeiro aí nessa campanha, você estava tranquilo. Acho que foi a campanha mais fácil da tua história política. Talvez questão política, não pessoal. A campanha, né, para quem está na reeleição, Eduardo, ela não é feita nos 45 dias. Ganhar ou perder para quem está numa reeleição de cargo executivo, de presidente, de governador, de prefeito, é em função do trabalho que você fez durante os anos que você estava lá nesse cargo. As pessoas vão julgar exatamente isso. As coisas estão indo bem. Então não é em 45 dias que você vai convencer as pessoas. E com um monte de mentira, né? E com um monte de mentira. Às vezes você vai até melhorar a comunicação, vai contar coisas que às vezes as pessoas não sabem, porque nem todo mundo fica prestando atenção naquilo que o governador está fazendo, que o prefeito está fazendo. Todo mundo tem sua vida, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem os seus afazeres do dia a dia e, às vezes, na época da eleição, as pessoas até param para prestar atenção, porque nem todo mundo se relaciona com o poder público. Nem todo mundo vai num hospital público, nem todas as pessoas, né, mesmo que ela precise da saúde pública, nem todo mundo fica doente. Então o cara nem sabe direito como é que está a saúde, como está uma escola pública, está fazendo, porque às vezes os filhos dele não estão mais em idade de estudar numa escola pública. Então é natural isso, que quando chega o período da eleição, você vai melhorar a sua comunicação para fazer chegar na população aquilo que você fez, que deixou de fazer. E aí as pessoas vão decidir. Está indo bem? Se tá, vai votar de novo. Se não está indo bem, tchau, volta para casa. Você se afastou agora durante a campanha para ir acompanhar a Virgínia. E qual foi a maior fake news que fizeram nessa campanha? Foram várias, né? Infelizmente usaram de muita maldade, eu falo que muito ódio no coração, porque eu estava com câncer, fui fazer o tratamento de câncer, a gente descobriu, né? E foi uma coisa assim que abalou a família. E usaram de muita maldade, de muito ódio. Eu falo que quem não tem Deus no coração e quem não tem amor, ele dá aquilo que ele tem. E nós recebemos o adversário a maldade e o ódio. Foi o que eu senti. Porque não teve respeito pela minha família. Assim como a Michelle hoje estava emocionada, chorando pela filha dela, eu chorei várias noites pelo meu filho. Meu filho foi massacrado nessa campanha como um menino que é bilionário, que ganhou dinheiro por causa do pai. Eu vi uns memes chamando de Lulinha do Mauro. Sim, quantas empresas nós temos antes da campanha? Como é a nossa vida financeira antes da campanha? Campanha não, antes de virar político. Isso, antes de virar político. Como era a nossa vida financeira? Todo mundo sabe. Sempre viajamos, sempre tivemos tudo do bom e do melhor, graças a Deus, através do trabalho dele. Então, ninguém enriquece da noite para o dia. A nossa vida tem... E passou dificuldade também, sim, né? Porque você passamos. Entrou numa concordata. Sim, entramos com 2 empresas, mas temos outras empresas, né? Porque as pessoas não entendem que 2 estão em RJ e as outras não. Entendeu? Aí começaram a criticar o meu filho e era 24 horas, era todos os dias. Eduardo, eu recebi pelo WhatsApp ataques de pessoas do adversário, tanto que eu abri um boletim de ocorrência, fui na polícia, fui na delegacia, abri um boletim de ocorrência e eu recebia todos os dias. Você imagina o que é você ser atacado, seu filho ser atacado, porque atacar a gestão dele é natural, ninguém tem que concordar com a gestão dele.
Ninguém é obrigado. Foi o que a Michelle falou, né? Sim, ninguém tem que concordar com a gestão dele, com a gestão do Bolsonaro, com a gestão de qualquer deputado. Ninguém é obrigado a concordar. É uma coisa. Agora, atacar a família, para mim, é muito pesado. Eu acho que a política não deveria ir para esse lado. Você tem a casa do jornalista também, confusão. Exatamente. Inventou uma história, foi na Polícia Federal, a Polícia Federal aqui não tem nada não, não querido. Tem nada. Você processou ele, ganhou, inclusive? Processei, estou com mais processo em cima dele e vai vir mais coisas para frente e eu acho que é isso. Fake news nós temos que processar. Porque se você tem certeza que você não fez nada e é um fake news, você tem que trabalhar isso. Tem que ir na justiça, tem que entrar com boletim, tem que processar, porque isso é crime. Fake news é crime, não é brincadeira. Só que as pessoas elas não levam isso, elas acham que vão convencer outras pessoas com fake news. O meu filho foi muito atacado. Eu sofri muito, eu sou mãe, qualquer mãe. Né? O Luiz Antônio foi muito atacado. Eu fui atacada. Como é que ele lidou com isso? Ele fica bem chateado. Ele tenta não demonstrar, né, pela posição do pai, para não passar isso pro pai, mas ele fica muito chateado. Ele não aceita porque ele sabe o quanto ele trabalha, ele sabe que é mentira, mas chateia. Como qualquer mãe que está me ouvindo agora, se alguém atacar o seu filho e você sabe que o seu filho é inocente, vai falar que a mãe não vai se doer? Não vai sofrer? Lógico que vai sofrer. Qualquer mãe sofre pela sua família. Eu fui atacado, meu filho foi atacado e eu sofri muito. Sofri tanto que eu falei e declarei o meu câncer, porque todo mundo sabe que você tem uma emoção muito forte, você desencadeia doenças. O meu câncer eu dediquei ao meu adversário. E eu vou até o final. Enquanto existir a lei, eu vou até o final. Eu estou esperando a justiça resolver muitas situações de fake news. Mas graças a Deus você descobriu esse câncer por um exame de outra coisa, que era o acompanhamento do transplante. Um acompanhamento. Na realidade, eu fui no salão de beleza e eu fui fazer... Eu já não estava muito bem, eu já vinha passando mal, mas eu achava que eu estava com depressão por causa dessas fake news. Eu achei que eu tinha entrado numa depressão por conta da fake news. Que me abalou, foi me abalando. É um momento que você sabe que aquilo é mentira. As fake news, que já vinha lá de trás, né? Só que não é uma, nem duas. Às vezes você vê uma, a pessoa vê outra, só que eu via todas, porque eu recebia até pelo WhatsApp. No meu WhatsApp eu era atacada todos os dias. Eu acordava de manhã, eu abri o WhatsApp, eu tinha pessoas de adversário que trabalham para ele, que eram funcionários públicos, contratados por ele, mandando me atacar. Então, é uma coisa diária, não é uma coisa de vez em quando. E aquilo foi me abalando emocionalmente, foi me abalando. E eu achei que eu estava com depressão. Comecei a fazer um tratamento de depressão em janeiro. E quando foi em março, eu vi que não melhorava. Meu médico falou, olha, Virginia, o que eu te dei era uma dose de leão, já era para você estar bem. E eu tinha desmaios, eu ficava com muita tontura, eu não conseguia me alimentar. E eu fui passando mal, até que eu não tinha vontade de sair de casa por causa das fake news. Eu achava que eu estava realmente em depressão. É uma coisa que ninguém gosta de falar, de depressão, as pessoas têm vergonha de falar. Mas eu não tenho vergonha de falar porque eu realmente achei que eu estava com depressão. Não chegaram de te falar que poderia ser síndrome do pânico? Não. Não? Não. Pelos todos os ataques que eu tive, que eu recebi, pelo que eu entreguei na polícia, pelo que o meu advogado passou e pelo que o meu médico que me tratou, ele falou, Virginia, é realmente muito difícil alguém passar por tudo que você está passando e não ter uma depressão. É muito difícil, a pessoa tem que ser muito forte. E aí, graças a Deus, um dia eu não estava muito bem, uma amiga, Mônica Carvalho, me fez sair de casa e ir no salão, porque mulher gosta, é vaidosa, quer se cuidar. Mas eu cheguei num ponto que eu não queria mais nada, eu não queria nem ver política. Eu estava assim meio que muito chateada, sabe? Eu estava assim muito chateada e comentei com ele que aquilo estava me doendo muito. E aí nesse dia eu fui no salão e o meu cabeleireiro falou, Virginia, tem uma pintinha aqui no seu couro cabeludo estranho. Aí ele tirou uma foto para mim, ele tirou, mandei para minha dermatologista, que é a Natasha Crepaldi, e ela na hora me respondeu, Virginia, passa aqui, essa mancha tá realmente estranha, passa aqui. Aí eu passei, ela fez o exame, 7 dias chegou o laudo, e era um câncer de couro cabeludo, mas ela tinha retirado tudo. Então eu achei que aquilo lá
poderia ser o mal que eu estava sentindo também, aquele mal-estar que a depressão também não estava melhorando, e meu médico disse que já deveria ter melhorado. Mas eu não melhorei, continuei sentindo os mesmos sintomas, até que eu resolvi ir para o médico em São Paulo, que é um médico que já cuida de mim há anos, né? Já tenho um conhecimento com ele, já cuidava. Então, além do couro cabeludo, você foi para São Paulo e descobriu outro. Aí eu fui para São Paulo, aí lá fiquei internada 5 dias, fizeram um check-up geral em mim. E nesse check-up geral, o meu médico descobriu que eu estava com câncer no pâncreas. Meu Deus, e como é que você recebeu essa notícia, Mauro? Em pré-campanha. Na verdade é muito difícil, né, Acho Eduardo? que na época você quase desistiu de ser candidato. Passei ali para um fio de desistir, graças a Deus, assim, houve o tratamento a tempo, né? Houve a intervenção a tempo, a cirurgia foi um sucesso, depois houve uma intercorrência, um problema pós a cirurgia, mas com a graça de Deus, das orações de todos que, né, a gente agradece muito, ela conseguiu, né, pegar um ritmo assim de melhora. Os médicos garantiram que ela teria um processo um pouco mais lento, mais de recuperação. Pegou no início. Pegou no início. Porque, se vocês não sabem, meu pai morreu com 46 anos de câncer muito agressivo. O câncer de pâncreas é responsável por um maior índice de mortalidade, porque quando a pessoa descobre que tem câncer de pâncreas, já tomou conta, não tem mais o que fazer. Exatamente. Você deu muita sorte. Exatamente. Foram os sintomas que eu tive que conseguiu, e assim, foram vários exames, não foi rápido, tipo, eu cheguei no hospital e descobriu. Mas você está bem agora? Dias. Graças a Deus. Agora, graças às orações que eu recebi, quero agradecer, porque foram muitas orações, todas as igrejas, de todas as pessoas que eu não conheço, que eu encontro até hoje na rua ou na igreja, em qualquer lugar, que falam, orei muito por você. Eu acho que as orações me deixaram e me tiraram dessa situação, graças a Deus, porque você se fortalece com a oração, né? A oração te fortalece. Então foi um período muito difícil, porque eu estava passando por isso, e vinham os ataques de fake news, atacando o meu filho, que é uma coisa que dói em qualquer mãe. Quando você é atacada e ataca o seu filho, não tem uma mãe que não vá sentir essa dor. Então foi muito dolorido, mas graças a Deus tudo passou, estou curada. Mas em monitoramento, vai ser monitorado. Monitorada, mas assim, momentaneamente, meu médico falou que eu estou curada, mas tem que ter o monitoramento ainda, né? O acompanhamento. Eu estou vendo aqui o governador olhando para a esposa e relembrando tudo isso aí. Eu acho que passou isso na sua cabeça, né, Mauro? Quando ela falava, você fez um filme na sua cabeça. A gente que está muito próximo, né? A gente é um sofrimento diferente de quem está vivendo o problema. E tem coisas que a gente possa dizer, mas tem coisas que só quem vive sabe, né, aquilo que representa, e também aquilo que cada um vive tem significado diferente para cada pessoa. E quando você tem alguém muito próximo de você, sua esposa, somos casados já há quase 30 anos, né, de casamento, de convivência. Então temos 3 filhos, temos uma filha que acabou de completar agora 8 anos. Então você se preocupa muito com a pessoa, com a família, né? Momentos de medo, né? Não tem quem, essa doença ainda é uma doença que assusta. Muito embora a medicina evoluiu muito, né? A gente sempre tem muito. E eu conversei com algumas pessoas nessa área da medicina recentemente, e o câncer é uma doença que está evoluindo muito. O número de incidência de câncer, antigamente quem tinha câncer era só gente velha, tal, né? Não, você falou, infelizmente, perdeu seu pai com 46 anos. Eu já vi pessoas com 30 anos, com 15 anos, crianças com câncer, alguns perdendo a vida. Muito embora a medicina tenha evoluído, a incidência do câncer tem aumentado muito no Brasil, no mundo inteiro. Eu vi um médico dizendo, eu visitei Barretos no início do ano, eu estive lá, visitei, e nós decidimos fazer um outro centro de diagnóstico e tratamento do câncer em parceria com Barretos, aqui na cidade de Rondonópolis. Um outro está sendo feito na cidade de Sinop, para a gente ampliar o diagnóstico, e quanto antes, como aconteceu com a Virgínia, quanto mais precocemente, mais no início você pega essa doença, mais são as chances de cura de qualquer câncer. Câncer de mama é um câncer amplamente dominado em termos assim, de cura, mas quanto antes pega. Se pegar muito tardiamente, já existem casos que levam também à morte. E qualquer câncer de próstata, os homens têm muito
né? Muito preconceito, né? De fazer. Falando isso, já tem mais de 50 anos. Já fez o seu ou não? Rapaz, eu fui no médico, mas depois não mandou nenhuma carta pra mim, telegrama, nada, mano. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. No dia né? não botou nem uma musiquinha. Não apagou a luz um pouquinho, criou um clima. Eu faço todos os exames. Você também, né? Porque você é mais velho que eu, né, Mal? Já devolveu a piada, né? Eu vou perguntar pra ele se ele foi, viu? Você foi, Mauro? Fiz uma vez já fiz uma vez. Uma vez? Só uma. Quem que era o médico? Rapaz, não conheço, nunca mais vi. Você foi lá em São Paulo. Vou em outro agora. Você que tá em casa, a gente tá brincando aqui, mas o exame de toque retal, falar logo português, é um trem de 2 segundos, é muito rápido. Só que você vê, já foi. Já era, né, Mauro? Não tem nem condição de pensar bobagem, né? Tem não. Ó, intervalo rapidão. No próximo bloco, eu continuo com o Mauro, com a Virgínia. Quero falar de infraestrutura, porque o governo agora assumiu a BR-163, que tinha uma concessão aí, que estava uma tragédia. Recentemente, um amigo meu, empresário de Sinop, perdeu a esposa e a neta num acidente. Os 2 carros chocaram de frente, morreu acho que 6 pessoas. E perdeu a esposa de 52 anos e a neta, acho que de 11, 12 anos. Idade da filha do Bolsonaro, se não me engano. E a 163 agora está na mão do Mauro. Ele vai explicar o que será feito daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP, recebendo hoje aqui no estúdio Mauro Mendes, governador reeleito de Mato Grosso, com cerca de 70% dos votos. Aqui ao lado, Virgínia Mendes. Se você está chegando agora aí, você pode rever esse programa no YouTube, tá legal? Virgínia Mendes, inclusive, no bloco anterior, contou a história que ela sofreu das fake news, estando tratando um câncer em São Paulo, quer dizer, uma confusão. E nessa campanha presidencial, o Mauro, os ataques pessoais, os ataques à família também estão muito grandes. Então você sabe o que o Bolsonaro está passando nessa campanha, que é o mais atacado da campanha, é o Bolsonaro. Porque o Lula, quando você fala, o Lula é ladrão, é mentira? Não é. O Lula é um ex-condenado, é mentira? Não. O Lula é um chefe de quadrilha, é mentira? Não. Tá aí, Petrolão, Mensalão, tudo que é que tem para trás aí. Então, assim, isso não é ataque. Inclusive, hoje, essa semana, a Jovem Pan está sob censura, proibida de proferir essas palavras que eu acabei de citar aqui pelo TSE. Nenhum jornalista da Jovem Pan pode citar essas palavras. Chamar o Lula de ex-presidiário é mentira, Mauro? Não. Ele foi preso, ele é um ex-presidiário, né? Ele é um descondenado, é mentira? Não. Ele não foi inocentado, gente. Cuidado, você vai ser censurado. O Lula, mas não, aí já falei. Ele não foi inocentado. Simplesmente um ministro do Supremo Tribunal foi lá e disse o seguinte: após 5 anos de processo, de julgamentos, de primeira instância, segunda instância, terceira instância, chegou lá e falou o seguinte: para tudo. Esse processo que vocês fizeram em Curitiba era para ter sido feito em Brasília. Cancela aí e começa tudo do zero. Promotores, vocês vão ter que começar os processos tudo outra vez, beleza? Só que aí o Lula já tinha completado 75 anos. Se você não sabe, quando você completa 75 anos, qualquer crime que você tenha cometido, a prescrição dele vai para metade, cai para 50% do tempo de prescrição. O que aconteceu? A grande maioria dos crimes do Lula prescreveu. Mas inocentado ele não foi, né, Mauro? Lamentável. Mauro, BR-163, você anunciou agora que conseguiu, em Brasília, trazer essa concessão através de uma parceria com o governo federal, tirar das mãos da concessionária para o governo do estado tocar a BR-163. Como é que está esse processo? Primeiro, Eduardo, para esclarecer bem, essa BR-163, que é uma rodovia federal, foi feita uma concessão lá em 2013, na época do governo da ex-presidenta Dilma. Presidente. Não, mas ela gostava de ser chamada de presidenta. Eles assassinavam o português. Então ela falava presidenta Dilma, que ela, naquele momento, fez um lote de 8 concessões no Brasil, uma delas dessa BR-163, que é aqui do Mato Grosso. Desses 8 lotes, 7 deu errado. Só tem um que deu certo. A concessionária é da Odebrecht? A Odebrecht, ela é dona de 60% da empresa chamada Rota do Oeste, a CRO, concessionária Rota do Oeste,
a Odebrecht tem 60%, o BNDES Par tem 20% e o FI-FGTS, que é um fundo da Caixa Econômica Federal, tem 20%. Então, a empresa privada tem 60%, empresas públicas do governo federal têm 40%. Essa concessão deveria ter terminado a duplicação da entrada de Mato Grosso, ali por Sonora, em Tiquira, até a cidade de Sinop, em 2019. Em 2019, deveria ter terminado as obras de duplicação da BR-163. É igual a transposição do São Francisco, que era para ter terminado em 2012? Deveriam ter terminado em 2019. Infelizmente, em 2019, PAC, né? Não conseguiram fazer. Houveram problemas aí, diversos, de financiamento, etc, etc. O governo federal cochilou, eu tenho que dizer isso também. Deveria ter tomado providências um pouco antes. E chegou agora, em 2022, que tomou a providência de caminhar ou para a caducidade, que é extinguir o contrato por não cumprimento do objeto, já que ela não cumpriu, não duplicou o trecho aqui, né, fez de Rondonópolis até a divisa com o Mato Grosso do Sul, de Rondonópolis até Cuiabá. Foi feito pelo DENIT, pelo governo federal. E ela nem a manutenção fazia, que eu passei aqui em janeiro desse ano nessa rodovia, eu quase capotei o carro. Mas não fez porque o trecho estava com o DENIT. Ali era um trecho do DENIT. Do DENIT. Do DENIT. Então, Rondonópolis, Cuiabá. Rondonópolis, Cuiabá. Que o trecho ali foi duplicado pelo contrato, pelo DENIT. Não foi, no contrato não era para ela duplicar. Mas a manutenção não era dela, a obrigação? Não, enquanto ela não entregasse para o DENIT, para a concessionária, a manutenção era do DENIT. Tanto que o DENIT foi lá e fez a manutenção. E daqui para frente era dela? Daqui para agora que nós assumirmos, se nós assumirmos, que não assumimos ainda, Eduardo. Ainda, mas você já anunciou. Governo, não, o que nós anunciamos é que as pessoas, né, de uma maneira geral, o conjunto tem... É um pouco complexo essa operação, né? O que foi assinado agora no dia que o TCU, Tribunal de Contas da União, veio aqui com a NTT, que é a agência federal que cuida das rodovias do Brasil inteiro, é um termo de ajustamento de conduta que teve aprovação do TCU para que alguns passos importantes para que o governo possa assumir, isso vem acontecer até dezembro. Então, nós estamos caminhando para assumir. Existem passos que ainda precisam ser dados. Burocrático. Isso tem que ser aprovado lá pelo Conselho da Caixa Econômica, tem que ser aprovado pelo Conselho do BNDES, tem que ser aprovado pelos acionistas da Odebrecht. Então, existem passos ainda que precisam ser dados. Existe uma negociação com os bancos que está em curso ainda. Isso então, aí é para o governo ser uma espécie de concessionária, como... O governo de Mato Grosso... Como é a Rota do Oeste. Né, o governo de Mato Grosso está comprando por R$1 esta empresa, concessionária Rota do Oeste. Que é uma massa então, esta falida. Concessão não é uma massa falida, não é correto dizer isso. É uma empresa que hoje tem que cumprir um objeto, não tem um dinheiro para fazer. E nem crédito. E nem crédito para tomar nos bancos. Ela não tem dinheiro e não tem crédito. Não consegue tomar dinheiro no mercado pela condição que ela tem. Então o governo está comprando isso por R$1. E o governo de Mato Grosso... Então esse é um problema... Tá dinheiro dá rumo. Esse problema todo, Eduardo, é um problema do governo federal. Isso não é um problema do governo de Mato Grosso, porque é uma rodovia federal. O problema é que a consequência desse problema é dos mato-grossenses. Sim. Porque quem usa a rodovia somos rodovia. Nós, mato-grossenses. Então, eu cansei de falar com o ministro Tarcísio, né, a bancada federal, alguns ajudaram aí, cobraram e tal, mas de prático nada aconteceu. E aí tomou-se o caminho de uma nova licitação, que chama-se relicitar. O problema é que essa nova relicitação pode demorar 5 anos para começar a ter obra na BR-163. Se não tiver uma briga na justiça entre os... E pode demorar mais ainda, tá? Mas se as coisas andar razoavelmente bem, 5 anos para a gente ver obra na BR-163. Então não dá para ficar assistindo todo dia acidente, morte, né? Isso trazendo um grande transtorno. Então por isso que o governo se meteu nessa confusão. Né? Me apresentei lá, tem 10 meses que nós estamos negociando isso. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia desse assunto. Porque eu normalmente, né, eu faço isso. Eu não fico conversando fiado aí, né, falando as coisas antes que elas se tornem uma realidade. Porque tem muita coisa que eu quis fazer, tentei fazer e não deu certo. Só que eu não fiquei conversando fiado. Eu não perco tempo falando de algo que não é completo. Falsa promessa. Né? Senão eu ficar, gente, vou resolver. Depois não resolve. Então nós fomos, negociamos. Tive umas 15 reuniões com a NTT, com o TCU. Fizemos várias reuniões com a Rota do Oeste, até que a gente conseguiu dar os passos concretos. E o ponto mais importante é, tudo aquilo que nós acordamos com a NTT tinha que ser aprovado pelo TCU, o que parecia impossível. Nós conseguimos o impossível no TCU e o presidente do Tribunal de Contas da União veio a Cuiabá com mais um
dos ministros, né, o ministro Jorge, e rasgou elogios ao Estado de Mato Grosso, a essa decisão inovadora, uma solução inédita que eles não conheciam, que é um Estado assumir uma concessão federal momentaneamente. Nós não vamos ficar o resto da vida, nós vamos entrar, resolver o problema, começar as obras no primeiro semestre agora do próximo ano. Em 2023 nós vamos ter obra de duplicação, de recuperação dessa rodovia, e 2, 3 anos aí para frente a gente vai sair, vai vender essa empresa de novo para o mercado e recuperar o dinheiro que o Estado colocou de volta para o Estado de Mato Grosso. E vamos ter uma rodovia que vai estar saneada, que vai estar em condições de continuar cobrando o pedágio, mas prestando o serviço de ser uma boa rodovia e duplicada, que é o que interessa para todos nós mato-grossenses. Eu não posso deixar de perguntar para você sobre VLT. Você decidiu por fazer o BRT e acabar com a história do VLT, inclusive rompeu o contrato com... O contrato, Eduardo, já foi rompido lá atrás, no governo do Pedro Táxi. A empresa questionou na justiça esse rompimento. Já transitou em julgado, ou seja, ela perdeu. Não existe, desde a época do Pedro Táxi, governador, contrato entre o governo de Mato Grosso e essa empresa, o consórcio VLT. Não existe. Não existia. Não existe. E ela já perdeu. Não existia quando eu assumi. E ela já perdeu na justiça. Ela questionou aqui, perdeu, foi para Brasília, no STJ, perdeu, transitou em julgado. Ou seja, o que significa transitar em julgado? Não tem mais o que fazer. Não existe mais contrato, não existe mais recurso na justiça. Mas lá atrás foi uma promessa sua de dar solução rápida no VLT. Eu disse que ia dar uma solução para o problema. Cobram muito sobre isso aí. Mas, Eduardo, as pessoas parece que elas são, né, dificuldade de entender. Eu disse que precisava de 1 ano para dar uma solução para o problema. Em 1 ano não foi possível, porque nós tivemos, né, uma mudança grande, dependia do governo federal, e nesse 1 ano mudou 3 vezes o secretário nacional de mobilidade urbana. Estava negociando com ele lá, mudava. Começava a negociar, mudava. Falei, pelo amor de Deus. Aí mudou de novo. Falei, pelo amor de Deus. No 2º ano entrou pandemia. Mas em junho do 2º ano, nós demos uma solução para o problema. E a solução não foi do governador Mauro Mendes. A solução é técnica? A solução foi técnica. Tem um relatório para qualquer um ler. Você, eu sou contra desde o início aí. Para mim, qualquer um ler, tem lá mais de 1000 páginas fundamentando e justificando que a melhor solução para Cuiabá é o BRT. Quando eu li aquilo, meus amigos, eu não tive dúvida. Custa mais barato para implantar, é moderno, é eficiente, é elétrico, é bonito, é mais flexível, tem Wi-Fi, tem acessibilidade, tem tudo que o outro tem e custa mais barato para implantar. Um trecho e a tarifa dele vai custar para quem vai usar, para o trabalhador, para quem paga, para quem usa, vai custar mais barato. Não é o mesmo preço de uma passagem normal de ônibus hoje? Não, o BRT vai custar, na época, no estudo que está lá para todo mundo ver, né, custaria R$3,20, o outro vai custar R$5,20. Só esse trecho, fora os terminais, né, que vão levar até os bairros. Então, Eduardo, não tinha dúvida. Para quem é de boa fé e quer ler, porque as pessoas não querem ler, né? As pessoas querem formar opinião só baseado que um dia alguém falou assim, um é uma carroça, o outro é o que tem de melhor no mundo. Mas as pessoas ficam com isso na cabeça e não lê. Vai entender o que é primeiro, né, para depois tentar fazer uma discussão mais qualificada. 24 horas, tal do Vuolo. Nossa senhora, eu já cansei dessas publicações dele. Eu concordo que seja o BRT. Eu sempre fui contra essa história do VLT. Inclusive, você, na época, você disse, antes da Copa, você falou assim, esse VLT não vai rodar 1 metro. E não rodou. Não rodou. É porque eu simplesmente olho para as coisas, você é engenheiro, né, irmão? Raciocino e faço uma análise daquilo que é real ou que é conversa fiada. Né? E não entra em conversa fiada. E a promessa é que nós teríamos VLT rodando na Copa de 2014. Eu falei, não vai rodar 1 metro, e não rodou. Tá igual a transposição de São Francisco. Mesma coisa, só rolo, e aditiva, obra aditiva, mais 25%, mais 25%, tome dinheiro. E nessa história foi 1,4 bilhão, foi isso? O ralo. Virgínia, pandemia, área social, como é que você viu o desespero dessas pessoas, principalmente aquelas que têm aquele trabalho informal, que não podiam trabalhar e também não tinham nada para receber de lugar nenhum? Como é que ficou a tua cabeça nesse momento aí? Muita gente desempregada, né? Muitas pessoas passando necessidade mesmo. E aí nós tivemos uma conversa e o Mauro concordou e a gente começar a trabalhar com as cestas, né? Fazer um trabalho de cestas, que é o Ser Família Voluntário.
E trabalhamos com cobertor também na época do frio, né? Porque ficaram muitas pessoas. Eu mesmo cansei de visitar aqui em Cuiabá, que aqui em Cuiabá eu fiz questão, eu e toda a minha equipe, de trabalhar aqui dentro de Cuiabá. Tanto Cuiabá como no interior, a gente mandou para os prefeitos, para as primeiras damas fazerem o trabalho. Mas você não é secretária, você faz um trabalho voluntário. Sou voluntária, mas eu gosto de ir para a rua. Eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar. E eu cansei, por isso que às vezes eu briguei com alguns deputados que falavam que a cesta era um trabalho, foram contra a cesta, né? Teve deputados como Eduardo Botelho, foi contra a cesta básica. Qual argumento? Gostaria de saber, mas como esse ano foi o ano de campanha, ele não quis falar, né? Mas ele assinou contra a cesta básica. O Ulisses foi contra a cesta básica. Só que eu não fico no ar-condicionado, né? Eu gosto de ir pra rua com a minha equipe. E a gente ia frequentar as casas e você via pessoas chorando, a mãe chorando, e falava assim: graças a Deus que hoje a senhora apareceu na minha casa, porque eu não tinha o que dar para os meus filhos, não tenho o que comer. E você abria a geladeira, elas faziam questão de mostrar, não tinha nada. Eduardo, sabe por que você tem água na geladeira? Uns 5, 6 filhos pequenos. E aí a pessoa chegar com uma cesta básica. Para muita gente, uma cesta básica não é nada. Para mim, para você, não representa nada uma cesta básica. Mas para muita gente, é tirar a fome do filho, é matar a fome da criança, é matar a fome da mãe, da família inteira. Então, a gente fez um trabalho de cestas básicas por todo o estado, por 141 municípios recebendo cesta básica, distribuindo nas aldeias indígenas, em todos os locais onde tinha gente precisando, a gente tinha cesta básica. E o Mauro, em nenhum momento, questionou, abriu os cofres lá para poder comprar a cesta. Eu consegui, foi 5 milhões, né? No primeiro ano, que até fazer a licitação demorou, então comecei a pedir para empresários, inclusive para você foi um dos doadores. A gente conseguiu 5 milhões para comprar cesta, só com doação, só até com sair sem a tirar dinheiro do licitação. governo. Sem tirar, até sair a licitação. Depois saiu o cartão que o governo deu um dinheiro também. Sim, que é o Ser Família. Ser Família. Ser Família Emergencial e o Ser Família, que é uma ajuda para as pessoas mais carentes e que faz a diferença na vida das pessoas. Muita gente fala assim, mas o que é R$100, R$200? É pouco, só que foram mais de 100 mil famílias, né? 100 mil famílias. 100 mil famílias recebendo. Então, é uma ajuda que faz a diferença na vida da pessoa. E agora no debate, depois que saiu da América, na entrevista lá, o Mauro foi brincar, que era antes do almoço, e foi brincar que estava com fome. Sim. Porque teve uma pessoa no debate que falou que no Mato Grosso nós temos 2.600.000 pessoas passando fome. Eu falei, peraí, eu estava assistindo debate, eu adoro debate, adoro assistir política. Eu falei, como assim? Nós temos 3,5 milhões de habitantes no Mato Grosso. Se tivesse 2.600.000 passando fome, a gente está vivendo um caos. Está vendo uma guerra civil. Cada 2 pessoas, uma está passando fome. Não é? Aí você brincou que estava com fome, pegaram esse pedacinho do negócio e falou, Mauro debocha. A mesma história que fizeram com o Bolsonaro. Foi na Isso não Gazeta. pega, isso não Mesma pega. história. Isso é bobagem, isso não pega. Que ele fez aquele negócio, pegaram esse pedacinho e ele estava explicando que as pessoas tinham que ter direito ao tratamento precoce. Então pega a história Aí pegaram inteira, esse trecho seu que você falou, tô com fome, já usaram para a campanha. Não pegou. Não pega, isso não... As pessoas reconhecem, viram o trabalho, né, do governo, do estado, da assistente social. A gente tem uma equipe muito preparada na assistente social, que faz um trabalho e gostam do que fazem. A minha equipe da UNAF também, quando eu fiquei doente, eu pedi para que elas fossem para a rua, já que eu não poderia ir. Elas foram para a rua e elas trabalham sábado, domingo, feriado, não tem horário, sabe? Elas trabalham direto. Eu tenho que agradecer a minha equipe, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, que muitos têm horário, funcionário público tem horário. A minha equipe, eu vou te falar, e você pode acompanhar, não tem horário. Elas trabalham sábado, elas trabalham domingo, elas estão aqui agora trabalhando, elas não têm horário. Então elas trabalham muito e elas foram para a rua e conseguiram fazer aquilo que eu não estava conseguindo doente. E aquilo me deu uma paz. Em seu nome, né? Aquilo me deu uma paz e uma tranquilidade de ver que o meu amor, o meu carinho que eu tenho em fazer, em levar para as pessoas, elas estavam levando por mim. Porque não é só a questão de você entregar a cesta. É de você levar o carinho, o amor, de você ouvir, de você conhecer a família. Essa é a diferença, entendeu? Porque você pode mandar fazer, pode mandar entregar, mas é diferente.
Mauro, hoje nós temos inflação no mundo todo. A nossa vizinha Argentina já está batendo aí a casa dos 100%, né, de inflação. Cerca de 40% da população lá já está na pobreza. Então, com o governo peronista lá, que fala na esquerda lá, é peronismo, né? Chile com problema, Estados Unidos com problema. Acho que a gasolina nos Estados Unidos, que sempre foi mais barata que no Brasil, está mais cara hoje do que a gasolina brasileira. Nesse momento de disputa presidencial, porque eu vejo assim, nós não estamos escolhendo apenas um presidente, nós estamos escolhendo entre dois caminhos, né? Tem uma bifurcação aqui e você para aqui e você fala, para onde que eu vou agora? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Como é que você enxerga essa situação mundial e essa bifurcação? Primeiro, Eduardo, nós temos que compreender, e eu sei que talvez para algumas pessoas isso é muito fácil, mas eu acredito que todos conseguem compreender que o mundo está passando por uma grande perturbação, né, em diversos fatores. A guerra na Ucrânia, com a União Soviética, com a Rússia, a Europa está entrando em recessão, os Estados Unidos com inflação, caminhando também para uma recessão econômica. Isso vai trazer grandes dificuldades para o mundo e para nós brasileiros também. Hoje as coisas estão um pouco melhor aqui no Brasil. Enquanto o mundo está aí mergulhando nessa crise, nós estamos controlando a inflação, o emprego está em alta. Aqui no Mato Grosso está faltando mão de obra em muito lugar. Não tem. As empresas que estão pegando obras do governo aqui, né, nos nossos hospitais, por exemplo, lá em Tangará, Confresa, em Alta Floresta, em Juína, aqui, Cuiabá, ali no Hospital Júlio Miller, a empresa tem lá em torno de mais de 200 funcionários. Ela disse que grande parte desses funcionários da construção civil está trazendo de fora, porque não está conseguindo contratar ajudante. Tem emprego e não tem gente. Tem emprego e não tem gente em diversas áreas. Não é, falta qualificação. Não é isso não, gente. Para ser ajudante de construção civil, qualquer um. Que é para pegar um tijolo aqui, carregar ali, limpar, fazer uma limpeza, ajudar, fazer uma massa. Você que não tem essa qualificação, no outro dia a gente aprende e faz. Qualquer um. Sim. Então está faltando mão de obra mesmo no estado de Mato Grosso. Então o Brasil está num momento melhor que o mundo. Por isso que eu tenho defendido que é momento de manter na mesma direção. Eu tenho usado uma comparação, Eduardo, me permita fazer aqui novamente, que é mais ou menos atravessar um atoleiro. Existe um atoleiro na economia mundial, uma grande dificuldade. O mundo está passando por isso. Diferente, o Mato Grosso, neste momento difícil do mundo, ele está firme, está acelerando, está indo em frente. E para atravessar um atoleiro é exatamente assim, é manter a direção firme, não é hora de parar esse carro no meio do atoleiro para trocar o motorista. O que acontece quando você está no meio do atoleiro e para o carro lá no meio? Você afunda. Afunda mais. Todo mundo sabe disso. Aqui em Mato Grosso as pessoas sabem. Todo mundo sabe, mas um atoleiro, uma poça d'água, todo mundo sabe o que é. Né? Se você tem uma grande poça d'água, você vai e para no meio da poça d'água? Não, você mantém firme, aceleração, não para, reduz a marcha e vai acelerando para você sair do outro lado. As pessoas compreendem isso. Você tem que parar no meio do atoleiro, no meio de uma poça, para descer gente, subir gente, o risco é muito grande do problema ficar maior. E é o que provavelmente aconteceria no Brasil se nós fizermos essa mudança agora. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, que a maioria do Brasil vai escolher o caminho aí do presidente Bolsonaro, que é o caminho mais seguro para atravessar esse momento da dificuldade. O Lula, e eu não gosto, Eduardo, de ficar criticando o candidato para A, B ou C, eu não faço política muito assim. Né? Eu acho que o Lula foi presidente lá em 2003, pegou um momento que o mundo estava tudo correto, a economia mundial estava muito bem, tudo estava dando certo no mundo. O Brasil pegou o rabo do cometa e foi. Agora o mundo está em dificuldade. Agora é um momento diferente, difícil. Uma guinada para a esquerda pode acontecer no Brasil, que já aconteceu em muitos países aqui da América Latina. Olha o tanto de venezuelano que nós temos nas nossas... O Lula ele teve a chance de ser presidente por 8 anos. Então acho que é o momento de dar oportunidade para o presidente Bolsonaro também ficar 8 anos. E nós estamos aí com o momento de tomar essa decisão. Então eu vejo que o Brasil vai ter essas dificuldades, independente de quem ganhar. Acho que o Bolsonaro vai ganhar, mas vamos ter dificuldade no ano que vem. 58% nós tivemos Bolsonaro no Mato Grosso. Você acredita que consegue crescer esse número? Nossa meta é chegar pelo menos perto de 70%. 70%? Perto de 70%. Tá certo. O papo tá bom. Obrigado pela presença de vocês aqui, mas nosso tempo já estourou, já faz uns 5 minutos. Virgínia, obrigado, querida. Eu que agradeço. Eu espero que você monitore o teu problema
e que não tenha mais esse problema, porque o Mauro, na hora que você estava falando, ele fez uma carinha de desesperado ali, viu? Mas ele ficou Ave mesmo. Maria. Ficou. Ele foi difícil para ele. Mauro, obrigado, Foi bem querido. difícil. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Tá certo. E ó, quando acabar esse mandato seu aqui, você pretende ir para senador? Não sei, Eduardo. Eu mal sei o que eu vou Futuro fazer a Deus pertence. a semana que vem. Vamos deixar o ano eleitoral para o ano eleitoral. Vamos trabalhar primeiro, que agora é hora de trabalhar e não de pensar Obrigado. em política. Fala para ele, chega de política. Obrigado a você pela a paciência, companhia, audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.